Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino e na aula de hoje nós vamos finalizar o zóio. Vou mostrar para vocês a programação final, a montagem final do hardware e mostrar o bichinho funcionando. Então se você ainda não é inscrito, eu peço que por favor você se inscreva em nosso canal, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo e é claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Inclusive já clica agora no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer pro final. Então agora vamos para a prática para a gente ver como que ficou a finalização do nosso primeiro robô no nosso curso de Arduino. É logo depois da vinheta, roda aí! Muito bem, pessoal, então olha só, vamos finalizar aqui a programação do zóio, vou mostrar ele já funcionando aí, certo? E eu fiz algumas alterações aqui, eu acabei tendo que fazer algumas correções, mas vamos lá. Tá aqui os includes, não tem nada de novo, certo? As únicas alterações aqui, eu tenho o tempo do giro, definindo aqui em 500, aqui em milissegundos, ok? Então o tempo do giro está definido em meio segundo. O resto aqui do sensor é exatamente a mesma coisa, ok? Eu tenho aqui a variável para distância centímetro e distância mínima, que eu coloquei em float, acho que isso aqui eu também fiz uma alteração que não era, antes era int, mas enfim, é só para ter uma precisão maior. Pode ser int aqui, sem problema nenhum, tá? A classe de motor eu não fiz alteração nenhuma, ok? Se não me engano, eu troquei aqui em relação ao último, eu estava inicializando o motor direito com esses pinos e o esquerdo com essa pinagem, mas eu verifiquei ele na minha montagem e para ele fazer a curva certa, o esquerdo eu estou usando esses pinos aqui e o direito eu estou usando esses pinos de cá, certo? Aqui nos defines, certo? De acordo com a montagem que a gente tem lá no Arduino. Daqui a pouco a gente vai ver a parte do hardware. Eu fiz funções aqui para ficar mais fácil eu determinar se eu quero esquerda ou direita, tá certo? Por exemplo, a esquerda recebe a velocidade, ok? Define motor direito à frente, motor esquerdo para trás. Isso aqui ele vai virar então para a esquerda. A mesma coisa, a direita, eu vou determinar motor direito para trás e motor esquerdo para frente. Frente, os dois motores para frente, trás, os dois motores para trás. Nem estou usando esse trás aqui, né? O para eu chamo para e o freia eu chamo freia. A diferença de para freia tá aqui, ó. O para ele seta os dois motores em low. O freia ele seta os dois motores em high, que deixa o motor, as rodas travadas, certo? Então tem essa diferença aí em relação aos dois. Aqui o freio, inclusive, pode ser 255, né? Para ele utilizar um freio mais forte aí. Ok. E aqui eu tenho a função escolher lado. Então vamos lá, definir dois floats aqui, D1 e D2, o D1 relacionado à direita e o D2 relacionado à esquerda. Inicializei as duas com 0. E aqui eu usei delays, só para dar um tempinho nas medições, ok? Para ele não ficar, gira o servo, começa a girar e já mede a distância. Então eu usei delays aqui. Então eu faço o seguinte, eu giro meu servo aqui para 0 graus, ou seja, eu aponto ele para a direita, dou um tempo, que é um tempinho ali para não ficar medindo muito rápido, certo? Espera ele girar e parar a movimentação. E meço a distância aqui com Distance Sensor, que é o nosso objeto aqui, ó, da classe aqui, ó, Ultrasonic Distance Sensor, aqui, ó, Distance Sensor, ok? É o nosso objeto. Então, com esse objeto, cadê? Eu chamo aqui o método Measure Distance, CM, que me retorna a distância medida em centímetros. Então, eu viro para a direita, meço a distância e armazeno em D1. Espero mais um tempo, viro para a esquerda, meço novamente a distância e armazeno em D2. Para saber se ele vai virar para a direita ou para a esquerda, eu faço um comparativo. Isso aqui eu só estou imprimindo, certo? No console, só para fazer um teste. Mas a gente pode tirar esse serial print aqui, print LN, tá bom? Então eu meço. Se distância 1 for maior que distância 2, significa que distância 1
tem um lado melhor para ele poder virar. Ele tem mais distância para andar, eu estou mais longe de um obstáculo na distância 1 do que na distância 2. Então, eu viro para a direita, certo? Então, eu chamo a função direita por um tempo de meio segundo, já que nós definimos o tempo giro em 500, no caso, milissegundos. Caso contrário, ou seja, se não for, ele vira para a esquerda. Então, ele chama a função esquerda, passando aqui a velocidade. E, se não me engano, a velocidade está definida como 128. Quer ver? Cadê a velocidade? Está no setup. Aqui, ó, na verdade, 200, né? Aqui, ó, a velocidade definida como 200, certo? Onde é que eu estava? Depois que ele faz o giro, ele sai da função e aí isso aqui vai ser chamado dentro do loop. No setup, o mais importante aqui para a gente é a definição da velocidade e do servo. Então, isso aqui eu estou anexando o pino do servo, certo? Para o objeto servo, certo? Que a gente definiu também aqui em cima, ó, da classe servo, objeto servo, certo? Um com S maiúsculo, um com S minúsculo. Então, eu anexo aqui e giro o servo para ele apontar, para o sensor apontar para frente. Novamente, aqui o serial a gente pode tirar, é só para teste. Aí vem o loop, o corpo principal do nosso código. O que, que a gente faz? Eu, a todo momento, estou medindo a distância. Se quiser colocar um delay aqui, pessoal, pode, tá? Não tem problema não. Para essa medição de distância aqui, um delay pequenininho. Então, eu meço a distância retornada aqui novamente com o Measure Distance CM, lá do objeto Distance Sensor, ok? Então, eu meço a distância que ele está do obstáculo à frente, e se essa distância for menor que a distância mínima, nem precisa disso aqui, ó, e distância diferente de menos 1, eu coloquei esse menos 1 porque às vezes acontece um mau contato, tá? Então, ele não consegue, às vezes, medir a distância. Mas não é necessário, não. Pode colocar só a distância distância medida for menor que a distância mínima. A distância mínima, por sua vez, eu defini aqui. Deixa eu ver. Eu defini onde? Aqui, ó. Distância mínima, 30. Tá vendo? Então, se for menor do que a distância mínima, cadê? Se for menor que a distância medida for menor que 30, ele freia, ele para, tá vendo? Ele travou as duas rodas e chamou a função escolher lado. Por sua vez, então, a escolher lado vai girar o servo, medir a distância. Gira para o outro lado, mede a distância novamente. Compara qual que é a distância maior. A distância maior, ele vai fazer a curva. Depois que ele fizer a curva, no tempo aqui, ele finaliza a função. Ele sai da função, ok? E consequentemente, sai do if medindo a distância novamente, no caso, à frente, já que o servo vai estar apontando aqui, ó, para 90 graus. Quer ver? Cadê? Na verdade, ele deveria apontar para 90 graus. Cadê a minha escolhe lado? Aqui, ó. Tá vendo? No final das medições de distância 1 e distância 2, ele volta a posição do servo para 90 graus, tá certo? Então, antes de fazer a curva, né? Antes de fazer a curva, ele volta para 90 graus, depois que ele realiza a curva. Sempre dentro desse loop, o que ele vai fazer é verificar a distância à frente. Se for menor que 30, ele para, certo? Aqui também tem que usar um freio aqui, né, gente? Aqui, ó. É interessante aqui também. Deixa eu ver, não, aqui ele vai para frente. Então, ele para, certo? Escolhe o lado. Caso contrário, ou seja, se a distância não for menor do que 30, ele vai andar para frente, certo? Ele vai andando para frente, e medindo, andando para frente, medindo, andando para frente, medindo, andando para frente, medindo. For menor do que 30, ele entra no true desse if, onde ele vai frear e escolher o lado. Não é? Ele sempre vai andar para frente e medir a distância. Bom, então esse aí é o código do nosso robô, o código que nós pensamos aqui para o nosso primeiro robô. Se você pensou num código diferente que leva ao mesmo resultado, isso não tem problema nenhum, tá? É bastante interessante, eu parabenizo você porque isso é muito interessante, muito legal
mesmo. Vamos a mais detalhes do hardware do nosso robô. Muito bem, pessoal, então tá aqui o nosso motor. Conforme vocês podem notar aqui, ele recebeu um novo suporte, certo? Para o sensor ultrassônico com o servo. Eu preferi fazer assim, justamente para ficar fácil a gente retirar e implementar outro suporte para outro tipo de sensor, ok? Me pediram para fazer a listagem de materiais que eu gastei para fazer o robô. Então vamos lá, eu já falei em alguns vídeos, né? Eu estou fazendo ele com chapas de PVC, tá certo? Eu já deixei um link aí nos primeiros vídeos que a gente estava fazendo o zóio sobre como fazer as chapas. Em termos de outros materiais, eu gastei um sensor ultrassônico, vou deixar o link aqui para a aula de onde a gente trabalhou com esse sensor, vou deixar um card, um servomotor, ok? Também vou deixar o card aqui para o servomotor. Utilizamos aqui 4 motores, ok? Motores DC com caixa de redução, e no caso desse motor ele já vem com a roda. Vocês vão encontrar ele com a roda e sem a roda. Então nós estamos utilizando 4 motores, uma bateria, certo? 9 volts normal, um Arduino Uno, uma protoboard, jumpers para conexões, jumpers macho-fêmea e macho-macho, alguns modelos. Pack de bateria, certo? Eu tenho a bateria aqui. Deixa eu pegar uma aqui que está fora do carregador. Aqui, ó, peguei essa bateria aqui, ó. Deixa eu mostrar os detalhes, tá vendo? Cada bateria de 4.2 volts, 8.800 miliamperes. Então, para essa bateria eu estou usando só para alimentar o motor. Então eu tenho uma caixinha, deixa eu pegar, eu tenho uma outra caixinha aqui também. Aqui, ó, essa caixinha aqui de bateria. Ok? No caso dessa eu coloquei um conectorzinho aqui, mas a que a gente está usando, essa aqui, ela está sem esse conector, porque eu vou mostrar já já que nós estamos usando um módulo, um ponte H, controlador de motor. Deixa aqui, ó, tá aqui, tá vendo aqui dentro aqui, ó. Eu também vou deixar um link aqui no card para a aula onde nós trabalhamos com exatamente esse controlador de motor. Ok? Então, se vocês quiserem saber o modelo, consulta aí nos links aí dos cards das aulas para vocês verem exatamente esse motor. No demais, eu usei parafusos, tá vendo? Parafusos e porcas para prender o Arduino aqui, ó, para fazer a montagem aqui do nosso robô, tá vendo? Aqui, ó, um aqui que tá a base, aqui, ó, outro aqui que está fazendo essa base da frente, aqui no nosso suporte também um parafuso aqui com porca, tá vendo? Só para fazer a elevação. Então essa é a lista de materiais, não tem nada de muito extra aqui não. Na sequência vamos ver o zóio funcionando aí. Muito bem, pessoal, então tá aí o zóio já todo montado com a codificação, a bateria já alimentando o Arduino. Vou só ligar a bateria aqui dos motores, ele vai começar a andar e a gente vai ver a programação funcionando. É isso, pessoal. Esse aí foi o nosso primeiro robô. Dei a descrição aí da lista de materiais. Aqui está o código. Também vou deixar para download, assim como todos os arquivos, né? Eu deixo na descrição do vídeo e no site do canal. Vocês vão encontrar aí todo o conteúdo para download, beleza? Então é isso aí. Na aula de hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.